parábola do trigo e do joio. Jesus disse em Mateus, no capítulo 13, versículo 23 ao 30. Lá diz o seguinte: Jesus disse que o bom homem saiu de casa, foi ao campo e semeou uma semente boa, o trigo. Foi embora. Depois veio o inimigo e semeou o joio, que é uma planta ruim. E aí nasceram ambas as sementes. E aí os servos desse homem viram lá a planta, viram que ele plantou o trigo e nasceu o joio junto. Então chegaram até o seu patrão, seu chefe, e falou: mestre, você plantou o trigo, a boa semente, e lá tem uma semente ruim que nasceu junto. Como que explica isso? Então ele disse: olha, é que o homem bom semeou a boa semente, foi embora e veio o inimigo e lançou a semente ruim. Aí os servos disseram: tu quer que nós vamos lá e arrancamos a erva ruim, a semente ruim? Tu quer que a gente arranca? Ele falou: não, deixa crescer junto e depois será colhido primeiro a erva ruim, primeiro o joio, será atado aos molhos e jogado no fogo. Depois, então, será colhido o trigo, que é o cereal de boa qualidade. E aí entramos nesse assunto porque desde me conheço por gente nas igrejas, ouço os pregadores dizer o seguinte, que o joio e o trigo está dentro da igreja, tá? E que o trigo são os crentes obedientes. Foi ensinado, tá, para todo mundo até hoje, que o trigo são os fiéis obedientes de uma igreja, e o joio são os desobedientes. Então a pergunta é essa: é correto isso? O trigo são os fiéis obedientes de uma igreja e o joio são os desobedientes? Nós podemos ver que não é bem assim, tá? E aí termina-se então dizendo o seguinte, né, as igrejas que têm como doutrina a crença no arrebatamento da igreja, né, que Jesus voltará nas nuvens a buscar os seus escolhidos, a dizer o seguinte, que o trigo será arrebatado e o joio será deixado. O trigo será levado aos céus, né? Será arrebatado e o joio deixado. Mas existem passagens bíblicas que não condiz com essa explicação, que não dá certo. E está justamente no versículo 30. O versículo 30, né, de Mateus capítulo 13, versículo 30, diz o seguinte, que primeiro será colhido o joio. E do jeito que os pregadores pregam, diz que primeiro vai ser colhido o trigo, arrebatado ao céu, e o joio fica aí para ser destruído, para ser queimado. É isso que é pregado, tá? Mas nós vemos então, de acordo com a Bíblia, que é o contrário, que primeiro vai se colher o joio. Então não é correto. Nós podemos dizer que essa interpretação não está correta, de que estão tudo dentro de uma igreja. E digamos assim, pelo que eles pregam, os pregadores pregam que, digamos aí, que 70% de uma igreja é joio e 30% é trigo, que 30% será arrebatado e 70% não. Ou seja essa igreja evangélica, que também tem o joio e o trigo em todo lugar. Né? Já ouvimos dizer que existe o joio e o trigo, inclusive até na vida secular. Aí não afirma, tem os bons funcionários e maus funcionários, né? Em qualquer entidade tem os bons prestadores de serviço e tem os maus prestadores de serviço. Os bons prestadores de serviços são então assemelhados, né, ao trigo, e os maus prestadores de serviço ao joio, tá? Então os pregadores dizem isso, mas o versículo 30 já não bate. Não bate de forma alguma, porque diz que primeiro vai ser colhido o joio. Mas os pregadores dizem que não, que vai ser o trigo do arrebatamento, colhido primeiro. E o joio é dispensado, deixado aí. Não é assim, é o contrário. Primeiro se tira o joio, tá? Lançado aos molhos e jogado fora.
E outra coisa, também em Lucas, no capítulo 17, versículo 34 ao 36, Lucas 17, 34 ao 36, nós vamos ver aqui uma coisa. Quando Jesus, falando em relação ao arrebatamento, vamos ver que não bate com essa parte aqui também, entendeu? Onde diz o seguinte, Lucas 17, do 34 ao 36, nos diz assim: digo-vos que naquela noite, estando dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Versículo 35. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada, arrebatada, e outra será deixada. Versículo 36. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Essa é a doutrina do arrebatamento. O que estiver fiel, justo e que estiver com a sua salvação, estiver em dias com sua vida no arrebatamento, ele será levado e o outro pode estar junto, será deixado. Aqui está falando na cama, que o marido e a mulher, um pode ir e o outro não. O que está preparado vai e o que não. E o que não está preparado fica. Sim, aqui Jesus quem disse isso. Mas então, por que Jesus não colocou, não disse mais um versículo aqui, se fosse para bater de acordo com os pregadores pregam a esse respeito aqui, que os pregadores falam sobre esse negócio que o trigo será levado no arrebatamento e o joio não, então Jesus também teria colocado aqui. Entendeu? Falava mais um versículo, estando dois dentro de uma igreja, um será levado e o outro deixado. Aí sim, aí bateria. Por quê? Estando dois dentro da igreja, o trigo será levado e o joio será deixado. Mas não tem esse versículo aqui. Jesus não colocou esse versículo. Por que não tem esse versículo? Porque senão entrava em contradição com isso aqui, ó. Que o joio é colhido primeiro. Tá? Então, entrava em contradição. Tá? Ficaria uma coisa contrária. Por esse motivo, que é o motivo principal, é que nós vemos que não bate Lucas 17, do 34 e 36, como eu disse, né? Que estando dois do campo, será levado um e outro não, estando dois numa cama, né? E estando duas mulheres no moinho, também será levada uma e deixada a outra, tá? Vocês me entenderam? Então não bate. Por que não bate? Porque, na verdade, o trigo teve o seu início, quando foi a semeadura, quando é que lançou a semente do trigo? Quando foi que lançou no mundo? Foi na crucificação de Cristo. Quando Cristo foi crucificado, ele lançou. E a primeira pessoa que foi o trigo ali, que foi o exemplo do trigo, foi o ladrão da cruz, que estava lá de Cristo. Ele foi salvo quando ele falou: mestre, olha, lembra de mim quando entrar no paraíso? Ele confessou o seu pecado, né? E ali, então, lembra de mim quando entrar no paraíso? Aí Jesus falou: hoje mesmo estarás, quer dizer, você está salvo. Hoje mesmo você será salvo. Você vai para o paraíso. Você será salvo. Tá? Então, ali Jesus foi o primeiro homem. Ele é o primeiro homem a ser salvo na cruz, salvo pela graça, sendo o trigo. Foi aquele homem. E você veja bem que ele não tinha no bolso dele, tá? Ele não tinha um cartão de membro de uma igreja, ele não tinha uma carta de apresentação de uma igreja para outra, ele não tinha um recibo de contribuição, seja ele qual for, ou oferta alçada, ou seja, contribuição de dízimo, de que for, ele não tinha nada disso. Ele não, depois de que ele estava na cruz, ele recebeu a salvação e ele não deu um passo para dentro de um templo. Ele não andou. Da cruz que ele estava ali, ele morreu e foi para a eternidade com Cristo. Tá? Ali ele recebeu a salvação e não deu um passo para uma igreja. Ah, mas então você está falando que tudo isso aí, não estou dizendo, não estou entrando no mérito de inutilidade, mas sim no mérito de dizer que não é porque você vai ou eu vou numa igreja que eu tenho algo, que Deus tem obrigação de me salvar, que Jesus tem obrigação de me salvar. Não é porque eu tenho um cartão de membro no bolso que eu tenho ali uma credencial de um obreiro, de um pregador, que Deus, ou seja, Jesus tem obrigação, é obrigado a me salvar, eu tenho cartão.
Eu tenho uma credencial. Não é porque eu sou um contribuinte assíduo lá todo dia, todo mês, levando o meu dízimo na igreja, a minha contribuição, ou que eu esteja cantando, ou que eu esteja... Não é isso. Tanto é porque aquele homem não fez nada disso. E foi salvo. Tá? Esse é o trigo. Tá? Aí, ali foi, Jesus lançou o trigo, né? O homem bom lançou o trigo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, né? Buscai as coisas que são de cima, buscai as coisas que são dos céus, tá? Porque o que é da terra é passageiro, tá? Então, Jesus, na crucificação, ele salvou o primeiro homem desta forma, que é o homem com a característica do trigo, a salvação trigo. Tá? Depois veio então o joio. Quando foi o joio? A iniciação da semeadura do joio foi no século IV, quando houve então a igreja. Depois do século I em Cristo, ela foi até mais ou menos, ela foi até o começo do século IV, e aí no século IV ela então cedeu à tentação do Império Romano através do imperador Constantino, e houve então o entrelaçamento, o casamento, ou seja, ali houve a mistura entre a política, né, a igreja, a política do Império Romano com a igreja o trigo, né? E aí então ali iniciou o joio, tá? Quando iniciou ali aquele casamento, né, aquela mistura. E aí pronto, aí veio junto, quando chegou do século XVI, XV, XVI para cá, aí a coisa se acirrou tremendamente, tá? Que foi de cada 10 anos por aí já tinha uma outra religião, e agora está de um jeito que hoje, se nós pudéssemos verificar, acho que todo dia tem gente na porta de um cartório registrando uma religião. Tá? Religião de todos os gostos, ministérios, igrejas, tudo isso aí, tá? E todas elas têm, cada uma diz, uma prega uma coisa, outra prega outra. Uma diz que Cristo quer assim, outra diz que Cristo quer daquele jeito, tudo é joio. O que nos interessa é o que Cristo nos disse. Esse restante aí, a religião, tanto é que a religião é o joio, tanto é que você vê que tem na parábola, tem uma diferença, quando ele falou assim que o homem bom lançou a semente boa e saiu, foi embora. Então tem um tempo entre o lançamento do trigo e do joio. Realmente, entre Cristo crucificado, lançou o trigo e 40 dias depois foi para o céu. Foi embora para o céu. E aí, passados então 250, 280 anos, mais ou menos, 270 anos, mais ou menos, aí então houve-se aquela situação dos fiéis, parte dos fiéis, não foram todos, aceitaram então ser ligados ao Império Romano, se tornando então depois os 30 e 40 anos depois do ano 303, chegando a 345, 344 por aí, tendo o nome de católica pela primeira vez. Tá? E assim veio andando, e foi dessa forma em que o joio, então, resumindo, o joio são as religiões. O trigo é a palavra pura de Cristo, que salva, que liberta. O joio é toda essa celeuma que a religião cria, que a religião faz, ok? Espero que todos tenham entendido e que a graça de Deus seja com todos vós.